Fala galera, tudo bem? Seleção brasileira convocada para a Copa América. Na última sexta-feira, o Tite convocou os 23 escolhidos para a disputa da competição. O Brasil, a seleção, começa a se apresentar já no dia 22 na Granja Comari, em Teresópolis. À medida que os campeonatos forem acabando, o campeonato francês, depois tem a Champions League, campeonato italiano, os jogadores vão se apresentando aos poucos. Eu estarei na cobertura da seleção brasileira pelos canais ESPN. Então, a partir do dia 23, eu já estarei em Teresópolis e dali continuo com a seleção até o final, até onde o time for. Vamos falar um pouquinho sobre os 23 jogadores então e sobre Neymar, que vem dando muita dor de cabeça para a comissão técnica. Começando então pelos goleiros. Bom, Alisson e Ederson, nenhuma surpresa, são os dois melhores goleiros brasileiros, disputam a titularidade, mas hoje o Alisson é sim o titular para a comissão técnica. Na vaga para terceiro goleiro, havia dúvida entre Neto, do Valência, o Everton, do Palmeiras e o Cássio, do Corinthians. Eu teria levado o Neto. Para mim, dos três goleiros, o nível do Neto é maior. Cássio e o Everton, pela temporada, os dois estão muito bem. Claro que o Cássio chama a atenção pelas disputas de pênaltis, em que ele tem salvado o Corinthians, mas o Everton tem sido absolutamente regular em um time que é muito forte defensivamente também. Mas entre os três, eu teria levado o Neto. A opção na comissão técnica, mais uma vez, foi pelo Cássio, assim como já tinha sido na Copa do Mundo. Lateral direita, Fagner e Daniel Alves. O Daniel Alves, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Daniel à frente, porque o Daniel pode ser a solução que o Tite precisava para um enorme problema. Mas ainda é veteraníssimo, o melhor lateral brasileiro, o melhor jogador para a lateral direita do Brasil. E aí depois Fagner e Danilo. O Fagner, eu sei que muitos torcedores torcem o nariz, muitos torcedores não gostam do Fagner, mas se a gente deixar o clubismo de lado, se o torcedor analisar o que o Fagner joga na seleção brasileira, independentemente do seu clube de coração, vocês vão perceber que o desempenho do Fagner com a seleção é bom. Sempre que o Fagner é exigido, ele joga bem. Foi assim na Copa, nas eliminatórias, nos últimos amistosos. O Fagner tem bom desempenho. E no Brasil, para mim, ele é o melhor da posição atuando no futebol brasileiro. A disputa era com o Danilo, que é a reserva do Manchester City. Muitas vezes o City joga até na esquerda, improvisado, dependendo se não tem o Zinchenko, se não tem o Mendy. Então a disputa era Fagner e Danilo. A comissão técnica optou pelo Fagner. Do lado esquerdo, é engraçado que eu estava na coletiva de convocação, ninguém perguntou sobre o Marcelo. Isso até assusta, né? Porque há pouco tempo, há um ano, na época da Copa, o Marcelo era considerado por muitos o melhor da posição, ou o segundo, terceiro melhor, enfim, um dos melhores indiscutivelmente. Ficou de fora da lista, ninguém reclamou, não viu uma mobilização nas redes sociais. Por exemplo, Felipe Luiz e Alexandre escolhidos. Eu achava que os escolhidos seriam Marcelo e Alexandre. O Marcelo é mais novo do que o Felipe Luiz. O Alexandre já é um processo de renovação também, de troca. Eu imaginava que seriam Marcelo e Alexandre escolhidos. Para mim, a comissão técnica surpreendeu até ao escolher o Felipe Luiz, mas o Marcelo teve uma queda técnica muito grande, junto com todos os jogadores do Real Madrid também. O Marcelo jogou mal, mas outros jogaram mal, como o Casemiro, que foi um dos escolhidos para o meio-campo. Junto com todo o time, o desempenho do Casemiro não foi aquele que todo mundo imaginava. Mas mesmo assim, é um jogador que a comissão técnica conhece muito bem, sabe o potencial que tem, sabe o que entrega em uma competição grande. Então nem pensou duas vezes sobre convocar o Casemiro. E aí uma das maiores polêmicas, ou a maior polêmica dessa convocação, Fernandinho e não Fabinho. Vamos lá, porque esse é um tema que realmente gera polêmica. O Fernandinho, vou começar pelo Fernandinho. O Fernandinho foi o melhor da posição dele na Premier League. O Fernandinho joga em altíssimo nível em um time espetacular, que é o Manchester City, há muito tempo. O desempenho dele com a camisa do City é espetacular. Então a presença do Fernandinho nessa convocação não é absurda. Entendo quem prefere o Fabinho. Eu prefiro o Fabinho. Para essa convocação eu teria levado o Fabinho, que jogou em um nível tão excelente quanto o do Fernandinho. Está na final da Champions League, fundamental
para o meio-campo do Liverpool, jogou bem pela seleção brasileira nas últimas convocações. O Fernandinho não foi chamado pós-Copa, mas o Tite já o conhece muito bem. Então eu entendo que o torcedor brasileiro carrega um pouquinho as falhas que aconteceram em 2014 e 2018 envolvendo o Fernandinho, mas o Fernandinho é um jogador excepcional. A gente está falando de uma disputa, Fernandinho e Fabinho, em altíssimo nível. Os dois jogaram mais do que o Casemiro, só que a gente sabe o que o Casemiro entrega. Então acho que tem um pouquinho também de confiança no Casemiro, no potencial dele, no talento dele. E aí a disputa ficou Fernandinho e Fabinho, a opção foi pelo Fernandinho, eu teria levado o Fabinho, mas ressalto, não é um absurdo levar o Fernandinho. O Fernandinho vem jogando demais. Seguindo pelo meio campo, vamos lá. Felipe Coutinho, Arthur, Paquetá e Alan. Teve uma disputa muito boa com o Renato Augusto. Informações de bastidores para vocês. O Renato Augusto brigou até o final com o Alan e com o Paquetá também. O nome do Paquetá balançou um pouquinho ali. Arthur, talento indiscutível. Felipe Coutinho, temporada muito abaixo, mas um caso similar ao do Casemiro em relação de conhecimento do talento que tem, e a comissão técnica gosta muito do Felipe Coutinho. Alan, para mim, dos três novos jogadores de meio campo ali que o Tite testou pós-Copa, Alan, Arthur e Paquetá, para mim o Alan foi quem teve melhor rendimento, então precisava realmente estar nessa lista. E aí o Renato Augusto, que a comissão técnica tanto gosta, acabou de fora, mas brigou até o final para estar na lista dos 23. Aliás, a CBF ela envia para a Conmebol uma lista de 40 nomes. Divulga 23, os 23 relacionados para a competição, mas tem aquela lista de 40 que não conta para muita coisa, mais para fins burocráticos mesmo. Até o dia 30 o Tite tem que enviar a lista dos 23 e depois, se alguém se contundir, ele pode, antes do início da competição, ele pode trocar, não necessariamente sendo da lista de 40. Então, meio campo a gente fechou. No ataque, Roberto Firmino e Gabriel Jesus eram as duas opções naturais. Muita gente defendeu até a ausência do Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus, apesar de ser reserva do Manchester City, jogou bastante, foi o terceiro artilheiro do time na temporada, marcou gols, realmente, foi na FA Cup, por exemplo, que o City conquistou, foi muito importante, então eu não teria deixado de fora o Gabriel Jesus, e o Roberto Firmino hoje é o titular. E aí os atacantes, lado de campo, teve uma disputa muito boa também. Neymar, já vou falar sobre o Neymar, calma, hein, já vou falar sobre toda a polêmica envolvendo o Neymar. Neymar, David Neres, Everton e Richarlison. No final das contas, o Tite levou três jogadores que atuam majoritariamente pelo lado esquerdo, Neymar, Everton e o David Neres, e um pelo lado direito que também pode jogar até como atacante principal, mas não é a ideia da comissão técnica, deve ser usado pelo lado mesmo, e a comissão técnica não pretende usar o Coutinho pelo lado, quer usar o Coutinho como meia central, e para mim começa como titular ao lado do Arthur. Para mim eu digo, projetando o que a comissão técnica pensa, trabalha, eu acredito Felipe Coutinho, Arthur e Casemiro, meio campo titular da seleção brasileira no início da Copa América. E aí, muito provavelmente, Richarlison, Neymar e Roberto Firmino. Mas o William ficou de fora nessa disputa, o Douglas Costa ficou de fora, o Douglas Costa já tinha perdido mais espaço, mas o William era um nome que tinha condições de estar nessa lista também. O Lucas, claro, pelo desempenho na Champions League, mas o Lucas já vinha mais atrás dos demais também. Quem realmente correu por fora, ganhou terreno e para mim pegou uma vaga que era do William, foi o David Neres com aquela atuação, com as atuações excelentes na reta final de temporada do Ajax e muito bem nos amistosos da seleção brasileira também. Lembrando que o David Neres ele foi convocado para aqueles amistosos na vaga do Vinícius Júnior, que se machucou, amistosos contra a República Tcheca e Panamá. O Vinícius ficou de fora, acabou jogando pouco também nessa reta final do Real Madrid, lamentável, com o Zinedine Zidane. Então o Vinícius Júnior também perdeu espaço. E agora o Neymar. O Neymar não pode ser capitão da seleção brasileira. Para mim foi uma decisão equivocada da comissão técnica, do Tite, desde o início, desde após a Copa do Mundo, quando o Tite opta por dar a braçadeira de capitão ao Neymar como uma forma de trazê-lo mais próximo da comissão, de passar mais responsabilidade para o Neymar. Para mim não é uma estratégia que dá certo. O Neymar é o líder técnico desse time, é o melhor jogador do Brasil, ainda é, mas ele não tem perfil de liderança, de exemplo, de atitude, de comando, de experiência, não é o caso. O Tite gosta muito de definir perfis
de líderes, né? Então o Tite fala em líder técnico, líder de exemplo, líder de atitude, líder pela experiência. Para mim o Neymar ele é no máximo líder técnico porque é o jogador mais talentoso, só que ele não tem atitudes que o conferem a condição de ser capitão. E depois do que aconteceu na final da Copa da França, para mim aquilo lá, né, foi a chance para o Tite mudar a sua decisão, reverter a sua decisão. E aí, lembra que eu falei do Daniel Alves? A presença do Daniel Alves pode ser uma boa alternativa, porque o Tite, infelizmente, optou por prorrogar esse problema. O Tite não quis viajar até a França, por exemplo, para conversar pessoalmente com o Neymar, e como ele deixou bem claro na coletiva, ele quer conversar pessoalmente, então também não faria isso por telefone, Skype, sei lá, WhatsApp, não é o jeito. Quer falar pessoalmente. Poderia ter ido à França, resolvido já esse problema. Não tenho informação sobre o que o Tite pretende fazer. Mas eu tenho um leve palpite que o Neymar pode sim perder a braçadeira de capitão. E aí o Daniel Alves seria a solução. O Daniel Alves seria o capitão do Brasil na Copa do Mundo, não foi porque acabou se machucando, foi cortado. E o Daniel tem um ótimo relacionamento com o Neymar. Então, tirar a braçadeira de capitão do Neymar e passar para o Daniel seria um movimento natural. Afinal de contas, o Daniel seria o capitão na Copa e os dois são amigos, não geraria um problema no grupo. Porque o Neymar tem sido muitas vezes um problema, infelizmente, para a comissão técnica. Precisa ser mais profissional, pensar melhor na carreira, nas suas atitudes em campo e fora de campo também, muita coisa que envolve a carreira do Neymar. A Copa América para mim vai ser não necessariamente um divisor de águas para o Neymar, mas vai ser um torneio muito importante. Vem de 2 fracassos em Copas do Mundo, não por culpa dele, se machucou, ficou de fora, mas ele era o principal jogador do Brasil, então fica esse sentimento, essa impressão de falha. Em 2018 se tornou chacota mundial depois da Copa do Mundo, aí sim ele teve muita responsabilidade sobre tudo que aconteceu. Ganhou o ouro olímpico? É verdade, mas a Olimpíada tem um peso muito pequeno para o futebol, por mais que a competição tenha sido aqui no Brasil. Já a Copa América, torneio profissional, envolvendo todos os principais times do continente, o Brasil sendo o grande favorito, para mim vai ter um peso muito grande sobre o relacionamento do Neymar com a torcida brasileira, e eu estou bastante curioso também para ver qual vai ser a atitude do Tite em relação ao Neymar nessa conversa que ele terá quando o Neymar se apresentar na Granja Comari em Teresópolis para a disputa da Copa América, para a preparação para a Copa América. Lembrando que o Paris Saint-Germain não liberou o Neymar, mesmo ele estando suspenso das últimas rodadas do Campeonato Francês. Comemorou o título nesse final de semana, já suspenso, poderia já viajar ao Brasil, o PSG não liberou, ele só se apresenta depois do término da Ligue 1, depois do próximo final de semana. Enfim, galera, é isso. Na quinta-feira, então, eu chego lá na Granja Comari e a gente vai batendo papo aqui no meu canal, falando bastante sobre seleção brasileira e sobre todas as seleções da Copa América também. Beleza? Não se esqueçam de... se inscrevam, por favor. Não se esqueçam de se inscreverem. Deem um like aqui no vídeo, divulguem o canal, enfim, me ajudem aí, beleza? Divulguem o canal, se inscrevam e deem um like. Valeu, galera, a gente vai se falando. Até o próximo vídeo.